amor, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo vence. Dizem que o amor parece que nasceu para sofrer, mas eu desvendo essa mentira. O amor, ele nasceu para suportar, mesmo que em ventanias do mar, mesmo que as tempestades da vida queira nos arrastar. Mas eu digo, o amor tudo suporta, só basta amar. Ainda que venham para nos machucar, ainda que venham para nos torturar, o amor tudo tem que suportar. Eu carrego em meu coração a imensa gratidão por Cristo saber e me ensinar a amar. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. É como um café que pode esfriar, um cigarro que pode acabar, mas o meu amor por ti jamais acabará. Jamais, jamais acabará. Tentam me derrubar, tentam me escarnecer para tentar te esquecer. Mas quem disse que eu quero te esquecer? É você que eu vou levar. Pro resto da minha vida eu vou te amar. O amor me amou. É por isso que eu sei amar, porque o amor me amou. Uh! Glória a Deus, Deus é maravilhoso. O amor tudo suporta. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Somos, verdade, somos abatidos, ficamos tristes, angustiados, machucados, magoados, mas não decepcionados, porque o amor nos amou. E você que está me vendo, o amor te amou. O amor te amou. Não se desespere em meio à dificuldade da vida. Não se entristeceis, não machuquei o vosso coração por causa de uma tempestade, por causa de uma ilusão, ou por causa de um amor, por causa de uma paixão. O amor que nos amou está acima de tudo isso. Nós somos uma estrela imbatível. Nós somos a criação do Deus vivo. Somos semelhantes à imagem do Criador. A palavra do Senhor nos fala que Deus, ele fez tudo pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Ele falou e tudo foi feito. Mas, de repente, algo dentro de Deus o diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E Deus me criou e criou você que está me vendo pelas próprias mãos. O Senhor, ele nos criou pelas próprias mãos dele. O amor nos amou. Muitas famílias rompem os laços, os casamentos são interrompidos, acabados, mas eu me pergunto, será se a chance de um casamento voltar? Eu digo que é possível sim. Ainda por mais que você esteja me vendo nesse momento e dizer que não quer, se você disser que não quer, isso é
desejo do seu coração e Deus ele vai respeitar esse momento. Deus ele vai respeitar esse momento. Mas em questão de circunstâncias, se o seu casamento acabou, se a sua relação acabou, se a sua família foi destruída, eu falo que não foi destruída, eu posso dizer que ela foi abatida. Porque a família é de Deus. Deus constituiu a família, Deus constituiu o casamento. O primeiro Adão errou, o primeiro Adão pecou, falhou. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, veio para restaurar tudo aquilo que estava perdido. Ele é o alicerce da sua salvação, do seu casamento. É a restauração da sua família. Mas, entre aspas, porém, que nem eu disse, se o seu casamento ele acabou e você percebe que se houve agressão, foi machucado por algo, se houve algo fora da palavra, que haja perdão entre ambos o casal, né, os cônjuges, tenha um perdão, mas não é obrigado a retomar uma relação abusiva, não. Nós hoje estamos numa nova aliança e essa nova aliança ela está superior à antiga, mas não quer dizer que a antiga não é válida, ela é apta. A palavra do Senhor nos fala que toda palavra é apta para o descimento do coração. A palavra do Senhor nos fala que toda palavra ela é apta, né? Toda palavra é apta, tanto como o Novo Testamento, a Nova Aliança, como a Antiga, né? Mas estamos numa aliança superior. Como eu estava falando aqui a respeito da questão do casamento, né? Eu tenho uma passagem, uma palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 24, que diz: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado, né? Só que quando nós voltamos aqui para o versículo 10 ao 11, né, o apóstolo Paulo ele fala bem assim: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, que se fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Esses dois versículos aqui eu quero dizer que, assim como eu disse há uns minutos atrás, tem momento no casamento, tem momento que em nossa vida, né, que quando rola uma agressão, nós temos respaldo bíblico, que a gente se afaste sim, né? Que a gente se afaste sim, porque nós não vamos viver embaixo de um espancamento, nós não vamos viver abaixo de um casamento abusivo, né? E mais, tem uma palavra também que o apóstolo Paulo diz, lá no verso 13 ele fala, no verso 12 ele diz assim: mas a outros digo eu, não Senhor. Paulo está falando que ele mesmo ele fala por ele. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Lá no verso 14 o apóstolo Paulo diz: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Rapaz, é uma palavra que eu vou dizer a você, o evangelho, ele é loucura, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, vamos supor, se uma pessoa, um homem, uma mulher, ele é um cristão, mas a outra pessoa ele não é. O apóstolo Paulo está dizendo, não o deixe, porque pela vossa vocação, pelo vosso bom exemplo, ele irá seguir os seus passos e assim se entregará ao Senhor, né? É loucura o evangelho, é loucura. Ainda aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, né?
no verso 8, o apóstolo Paulo, ele fala assim, no verso 8 em diante, ao 9, ele diz: digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Não sei se todos devem saber, né, que o apóstolo Paulo, ele não foi um homem virgem. Paulo, ele teve um casamento, ele teve filhos, né? Mas aqui ele está dizendo naquele momento, né? Ele está dizendo naquele antepassado, naquela época que ele estava no Evangelho, né? Ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Vou repetir esse verso 9 aqui, quando ele diz: mas se não pode conter-se, case-se. Ponto. Ele está dizendo aqui que vamos supor, uma pessoa quando ele namora, uns cristãos quando ele namora, e quando ele pratica o sexo fora do casamento, pode ter certeza que a tribulação vai acontecer, sabe? Porque Satanás, ele conhece muito a palavra, ele sabe a palavra. Então, um casamento e um sexo, quando ele rola, eu estou falando isso aqui para os cristãos, tá? Estou falando isso para os cristãos, e quando um casamento ele acontece, um sexo, quando ele acontece fora do casamento, a tribulação demoníaca ela vem. E se a pessoa, e se o casal, o cônjuge, ele não se juntar os dois e orar em arrependimento, pode ter certeza que vai haver separação. Eu digo isso por experiência própria. Eu já passei por isso, já tive isso, sabe? E não foi um momento legal, não foi uma coisa boa. Mas eu paguei um preço muito alto por isso. Eu paguei um preço muito alto por isso. E não foi coisas de um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano, não. Houve um preço. E isso se chama quebra de princípio. Eu boto uma observação que isso é para os cristãos. Estou dizendo. Eu digo para os cristãos, principalmente, mas um ponto, outra observação, eu quero dizer que também serve para aqueles que não é cristão. Né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Né? Mas aqui no verso 15 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Ele está dizendo aqui, ó, não, por certo. Lógico que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Aqui o ponto meretriz, o Paulo está se referindo a uma pessoa que se junta com outra pessoa em relação de sexo. Ele está se prostituindo, né? No verso 15 ele diz muito bem: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí no verso 17 o apóstolo Paulo ele continua falando: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Em continuação, no verso 18 ele começa as palavras: fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis vós? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? E para concluir aqui, no verso 20 ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está se referindo e está escrevendo essas cartas, né, para as igrejas e dizendo que
O nosso corpo é um membro do Espírito Santo. Nosso corpo, ele pertence a Deus. É que nem eu falei uns minutos atrás, nós quando se relaciona, quando nós temos um casal, quando eu falo casal, um homem e uma mulher, tá? Quando o casal ele tem uma relação do sexo fora do casamento, ele está pecando. Ele está pecando, ele está fazendo algo errado. Ele está fazendo algo errado não, ele está fazendo uma coisa muito errada. Então é por isso que quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui no capítulo 7, no verso 9, ele diz, mas se não pode conter-se, case-se, né? É por isso que quando uma pessoa cristã ele começa a namorar, começa a conhecer outro cônjuge, ambas partes, e ali começa a ter, não está se controlando, as pessoas, o casal ele tem que se controlar, né? Tem que haver um namoro decente, porque a carne é fraca, né? Aí fala, o espírito é forte. Sim, o espírito é forte, mas é uma labuta, uma guerra aqui dentro, né? A carne, ela quer satisfazer o desejo dela. E quando uma pessoa, ela se relaciona com outra pessoa, eu falo homem e mulher, e quando rola o sexo fora do casamento, pode ter certeza que a tribulação demoníaca, ela vem. Pode ter certeza, tá? E você vai passar por um processo muito doloroso, porque é uma quebra de princípio. Deus ele é bom, Deus ele é justo, Deus é justiça, Deus ele é tão bom, mas ele é justo, né? E você vai pagar um preço. Eu, como tá falando por experiência, por mim própria, já aconteceu isso comigo. Fala pro Ananderson, um cristão. Ananderson conhece a palavra, conhecedor da palavra, sim, sou conhecedor da palavra, mas houve um momento em que eu me deixei levar. Olha o que lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 7 diz: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto não manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É muito forte, né? É muito forte. Aí lá na primeira epístola de João, ainda no capítulo 4, no verso 20, ele continua dizendo, o apóstolo João, se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como podes amar a Deus a quem não viu? E deles temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ainda lá na continuação, na primeira epístola, rapaz, eu não estava esperando fazer isso não, tá? Tava querendo falar aqui a respeito do casamento, rapaz. Do nada veio de repente isso aqui, mas as coisas estão fluindo aqui, misericórdia. Lá em 1 João, no capítulo 5, na primeira epístola de João, capítulo 5, no verso 14, ele continua falando assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí o verso 16 diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Alguém entendeu alguma coisa?
Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado, vírgula, e há pecado que não é para a morte. Vou deixar vocês refletir esse versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui nesse verso 19, deixa eu fazer uma observação a vocês, que quando João está falando aqui, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. João não está se referindo às pessoas, João está se referindo ao mundo, porque lá no Evangelho de João, ele fala que quando Jesus ora a Deus antes de ser levado ao cálice, antes de se entregar à morte, Jesus no monte de Getsemane, ele ora e fala: Pai, guarda estes que estão no mundo. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Mas, em outras palavras, também, a Bíblia nos fala que o mundo é dos malignos. Mas só que antes de Jesus ser levado à cruz, ele ora ao Pai e fala: guarda este que me deste, porque estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, né? Aí quando nós vem aqui para a primeira epístola de João, no capítulo 5, capítulo 5, verso 19, que fala: e sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ele fala do mundo, ele fala quem é do mundo, ele não fala nós. Então tem que ter muita atenção quando você vai ler a palavra. É por isso que quando eu abro a Bíblia para me ler, eu falo uma palavra que está lá nos Salmos. Se eu não me engano, é capítulo 119, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, que diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E quando eu abro a Bíblia e quando eu vou lendo coisas que estão guardadas aqui, o Senhor começa a me revelar, né? Aí no verso 21 do capítulo 5, primeira epístola de João, ele finaliza dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Lembra que eu estava falando aqui há uns minutos atrás, lá na 1 Coríntios, capítulo 7, onde o Paulo ele fala a resposta e fala sobre acerca dos casamentos, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 13, eu estava dizendo aqui, né, o que está escrito, que o apóstolo Paulo fala: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Aí quando nós vai lá para 1 Pedro, capítulo 3, no verso 1, que diz: semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra, aí ele fala, vírgula, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Vou repetir. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra, rapaz, misericórdia, se algum não obedecer à palavra, ele fala, mas pelo procedimento, ele está dizendo pelo seu comportamento, pelo seu bom exemplo. Mas aqui eu quero dizer, se você não dá exemplo, se você vai para a igreja, você dá um glória a Deus, louva ali, canta uns louvores, faz os seus votos com o Senhor. Mas quando você chega no ambiente do seu lar, e diante do seu marido e dos seus filhos, você é outra coisa, eu sinto muito de dizer que seu marido, ele vai se afastar, a pessoa ele vai se afastar. Mas eu acredito que pela misericórdia de Deus, Deus o alcançará. Mas ele está dizendo aqui, ó,
pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Cara, só pelo exemplo, pá, a pessoa se ganha. Aí na continuação aqui, 1 Pedro capítulo 3, aí no verso 7, ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Aqui, quando ele fala como vaso mais fraco, você lembra lá em Adão, na criação, quando Adão, Deus ele fez cair num profundo sono, e o Senhor falou: não é bom que o homem fique só, né? Farei para ele uma disjuntura. E ali o Senhor, naquele sono profundo de Adão, arrancou da sua costela e fez a mulher. É por isso, porque a costela é fraca. Qualquer movimento sensível na nossa costela aqui nós sente. Qualquer movimento sensível nós sente, né? Uma vez eu fui enquadrado pela polícia. Eu ainda não estava no evangelho não. Deixa eu contar aqui esse testemunho rapidinho. Quando eu estava quando eu rodava até mototáxi, né? Uma vez eu fui abordado pelas polícias. E eu era queixudo, tá? E aí uma vez os policiais me perguntando umas coisas lá, né? Não me lembro muito bem, só sei que eu dei uma resposta. Meu irmão, eu tomei uma cacetada no meio da costela que eu senti, tá? E é por isso que aqui, agora volta lá no verso 7, capítulo 3 de 1 Pedro. É por isso que quando ele diz aqui, ó, igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações, como um vaso mais fraco. Estou dizendo aqui para ter muitos homens hipócritas, cafajeste mesmo, canalha. Isso para mim é um homem canalha, porque aonde a mulher é impedida por você de ir a uma congregação, de orar, de fazer parte, né? Mas, enfim, não quero prosseguir esse assunto não, para não fugir da onde do meu estudo. Aqui no verso 8 em diante, em 1 Pedro, capítulo 3, ele diz: e finalmente, sede todos o mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos e estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que a herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Como eu estava dizendo aqui acerca do casamento, eu creio, eu acredito, né? Assim como disse, quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca disso. Mas quando ele fala para o marido ou para a mulher não apartar-se de cada um deles de nenhum, que o marido não deixe a mulher e nem a mulher deixe o marido, ele está falando se houver alguma discussão, algum problema no casamento ali que não seja uma traição e não seja um relacionamento abusivo ou uma agressão, porque nós temos um respaldo bíblico na palavra que nós pode sim se apartar, se afastar se houver alguma ocasião de espancamento, de algum abuso, né? Você sabia que no casamento, quando uma mulher ela não quer ter relação sexual com seu cônjuge e ele quer fazer aquilo forçado, você sabia que mesmo casado aquilo ali é estupro? Não é muito sério que eu estou dizendo isso. Você que tá me vendo, cara, quando a sua mulher
ela não quer ter uma relação, ela não quer se relacionar naquele momento, e você fazer um abuso daquilo, cara, isso é estupro. E mas você aí, do outro lado, me diz, mas o apóstolo Paulo não diz que o homem é do marido e a mulher, que o homem é da mulher e que a mulher é do marido, né? Dos vossos corpos, sim, quando ele fala no casamento. Mas a palavra do Senhor, você tem que interpretar ela, você tem que ter entendimento da palavra de Deus. Porque se você lê um texto, que nem eu já falei várias vezes, se você lê um texto fora de pretexto, meu irmão, vai virar contexto. Você vai entender no seu próprio eu, você vai entender da sua própria forma. E não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Mas se você não entendeu o que eu quis dizer, me refiro que você vai lá no 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, você lê lá em diante, aonde eu falei os demais aqui, né? As demais palavras. Cada palavra que eu citei, cada versículo bíblico, você vai lá na palavra do Senhor e confirma lá e confere, tá? Mas eu estava dizendo aqui há minutos, há horas anteriores, que o casamento, ele é de Deus. Que eu estava falando, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo vence. Eu já tive já uma relação, eu já tive já, não um casamento, né, não no papel, mas isso foi antes de eu ir para o Evangelho. Mas o que eu quero dizer aqui, para você que está me vendo aí, se houve algum problema no seu relacionamento, no seu casamento, e houve separação por coisa fútil, coisa por besteira, né? Eu creio que se você quer reatar o seu casamento, mas deixa eu botar uma observação, se você quer reatar, mas tem que ver com outro cônjuge seu, se ele quer voltar também, né? Eu lhe aconselho que ore vocês dois ao Senhor e peçam a direção, porque Deus ele há de conceder a cada um de vós o caminho certo, tá? E aqui é a minha palavra que eu deixo para vocês. O casamento é de Deus, a família é de Deus. E os filhos, quando fala que é a herança do Senhor, você vai dar conta, tá? Desde quando ele nasceu até o tempo que ele conviveu debaixo das suas asas, das suas ordens, você vai dar tempo, você vai dar conta, você vai prestar conta ao Senhor. Muitas das vezes, quando o seu filho apronta ou fala algo que você fica dizendo que seu filho está endemoniado, você fica falando isso é coisa do diabo, não. Analise, se examine você e veja se essa espiritualidade sua com Deus está fora do princípio ou algo errado. Porque muitos, muitos ataques nos nossos casamentos, na nossa relação, e quando afeta o nosso filho, não é culpa do nosso filho não, tá? Muitas coisas acontecem também por causa da nossa relação espiritual. E isso, quando não lhe afeta, começa pelo seu filho dentro da sua casa. E você vai dizer que é seu filho que está com problema. Não. É você que está com problema. Reveja onde é que você errou. Reveja onde é que está o seu erro. Examine-se, se conserte, arrependa-se e volte para o altar. Seja um sacerdote. Toda manhã queima diante da presença de Deus. Todos os dias ele queima. E não estava cabível a mim falar isso em relação dos filhos. Mas muito casamento, muita relação foi destruída por causa da vida espiritual. Principalmente você, cristão. Principalmente eu, nós. Você que conhece a palavra. Reveja o que está afetando o seu casamento. O que está afetando a vida dos seus filhos. Pode ser até culpa sua. Por causa da sua questão espiritual. E aqui eu finalizando dizendo: onde estás?
Onde estás? Adão, onde estás? Eu me escondi, Senhor, porque ouvi a tua voz e tive medo. Quando o Senhor fala onde estás, Ele está falando não, Adão. Não é o que você errou, não é o que você pecou, o que você falou. Onde está? Eu estou falando cadê o seu espírito, a relação comigo. Onde estás?